Lembro-me que depois da conversão, eu tive que viajar para a mesma província onde eu cresci e onde tudo começou. Nessa viagem, eu estava acampado numa aldeia, nós chamamos de aldeia rural, um bairro rural. E lá estava a nossa igreja de 27º dia, onde estava adorando. Só que apareceu uma pessoa, estava cheio de bitacanha, mesmo bitacanha, bichos mesmo, aqueles bichos que ficam com os porcos, que entram mesmo para ocupar, depois ficam. Ele estava cheio de bitacanha. O corpo todo estava cheio de. Era uma questão anormal. Ele apareceu lá na igreja. No momento da saída, todo mundo estava a cumprimentar-se um ao outro, mas ele passa direito e vai isolar-se, isolou-se. E tendo conhecimento, alguma coisa assim, vem na minha consciência, vai ter com aquela pessoa. E sendo alguém que eu via naquele momento, vinha da capital, e uma pessoa vindo da capital para aquela era uma pessoa muito respeitada. E sendo vinda da capital, muito respeitada, não podia ter com aquela pessoa que era uma pessoa desprezível, aparentemente. Roupa assim, depois cheio de bitacanha, todo o corpo assim. Então, eu fui ter com ele, cheguei, cumprimentei, ele também não queria dar minha mão, eu estiquei a minha mão, dele, não se preocupe, dê-me a tua mão. O Senhor Jesus Cristo me trouxe até aqui para falar contigo. Ele não queria esticar a mão, disse, dê-me a tua mão. Ele tinha vergonha de dar a sua mão por causa da enfermidade que tinha. Eu disse, dê-me a tua mão. Ele deu-me a sua mão e eu lhe disse, Deus te ama, você é a coisa mais preciosa para Deus. Deus tem um propósito contigo. E começamos a conversar, comecei a falar de Deus para ele. Não importa quem você é, não importa qual é o teu passado, Deus está disposto para ajudar você, Ele ama você e quer transformar a tua vida num testemunho pessoal. Você não sabe quem eu era. E ele começou a se abrir. Antes de eu chegar nessa igreja, foi a minha primeira vez de chegar nessa igreja, também nesse local, eu tive um sonho. À noite me disseram para mim aparecer neste lugar e alguém vai falar comigo, vai me dar a solução do problema. Ele falava de como, mas antes ele dizia que antes de eu ter essa doença, eu tinha feito um pacto. Eu queria ficar rico. Eu queria dinheiro porque a minha família era pobre, tendo uma família pobre. Eu queria ter dinheiro, queria sair disso para ir na capital e indo na capital me virar de outra forma e tendo dinheiro. E como eu vendi a minha alma, eu entreguei, fiz um pacto, mas na realidade não é aquilo que eu pensava. Quando eu entrei, depois de fazer o pacto, não é aquilo que eu pensava. Então tentei sair, ainda não queria cumprir o pacto que eu fiz de sangue, vendendo a minha alma, entregando assim aos espíritos. E o Quimbanda estava atrás de mim, a me perseguir. Então, só para um aviso, me meter nessa doença como praga, mesmo já não querendo. Ele começou a falar da experiência dele, como é que ele entrou, e ele dizia, agora sou um escravo, não consegue sair. Mas nessa noite, de sexta-feira para o sábado, eu sonhei desta forma, para me aparecer nesta igreja, de para procurar esta igreja, que vai ter alguém. E cheguei nessa igreja, vi que as pessoas estavam menosprezando, logo que eu sentei, as pessoas estavam se afastando de mim, então comecei a me sentir que não é nada, aquele sonho não é nada real. Ao sair, me isolei. Por isso que eu estou aqui, nessa igreja. Essa é a razão de eu estar aqui, essa é a razão também de eu ter essa enfermidade, veio de forma sobrenatural. Eu disse, falei para ele de Jesus e falei para ele de que também fazia parte mas de uma forma diferente. O mesmo Deus que libertou a mim, o mesmo Deus também que pode libertar você, o mesmo Deus o Deus dos céus e da terra, ele tem o poder de libertar você, mas depende da tua própria escolha, da tua própria fé. Se você acreditar nesse Deus, milagre vai acontecer na tua vida e agora, se você crê. Deus está disposto para operar milagre na tua vida. E ali aconteceu. Depois da nossa conversa, orei com ele e ele foi-se. Só que ao sair, só sei que eu orei. Existem coisas que Deus não permite que a gente vê para que não nos gloriemos diante de outras pessoas. Então,
Deus não permitiu com que eu visse o milagre que ele operou naquele rapaz. Porque depois disso, já não houve um encontro para contemplar o resultado final daquilo. Mas eu creio, eu tenho a certeza que o Deus a quem nós oramos, a quem eu clamei, e ele confiou, Deus operou o milagre na vida daquele rapaz. É nesse sentido. Apesar que foi na mesma caminhada, em que também uma quimbandeira, que estava, também parece que eu conto lá, uma quimbandeira, que estava, uma senhora, que estava para se enforcar. Era sábado de manhã, eu estava a caminho da igreja. Já estava, parece um pouquinho atrasado, eu estava a caminhar rapidamente para chegar na igreja. O Espírito me fala, sai do caminho, entra na aldeia, chega naquela casa, eu vou te dirigir onde você tem que entrar. Ao sair da estrada, comecei a seguir a voz, disse, entra. Logo que eu entrei, disse, para, a casa é esta. Disse, para, a casa é essa. Eu tentei, logo que tentei bater, como é que eu posso dizer? É como se fosse, o meu corpo todo ficou arrepiado. O meu corpo todo ficou arrepiado, parece que a minha cabeça estava cheia de água, me despejaram com água fresca. Eu entendi, há alguma coisa sobrenatural nessa casa. E naquele momento comecei a orar. Foi o Senhor que me dirigiu neste lugar. E pelo que aconteceu comigo neste momento, algo estranho aí dentro está. Então preciso de um poder superior ao que está aqui. Porque algo que aconteceu comigo, um arrepio desse, como se fosse alguém me despejou água fresca na cabeça, então alguma coisa está mal. Comecei a orar, entreguei-me a Deus para que o Espírito Santo descesse sobre mim de forma dobrada e me guardasse, que seus anjos também descessem para mim. Abri a porta e a senhora, uma voz, é como se fosse várias vozes ao mesmo tempo. Eu entendi. Ela dizia, se tens poder, se tens coragem, abra a porta. Ela só dizia assim, se queres entrar e não sair, abra a porta. Em outras palavras, dizem assim, se queres morrer, entra. Automaticamente, como se fossem várias vozes. Eu abri a porta, o Espírito Santo disse, abra a porta, eu abri a porta, e eu estava consciente de que estava cheio, tinha anjos aqui ao meu redor. E com esta fé, eu abri a porta e entrei, eu vi a senhora, estava para se enforcar, subiu na cadeira, o fio estava lá estendido para se enforcar-se. Eu disse para ela, logo que eu entrei, disse, Deus te ama. E Deus me mandou na tua casa. Neste momento, eu estava de passagem, ele me enviou até aqui para te dizer que Deus te ama e ele tem um propósito para contigo. Você não precisa se enforcar nesse momento, você não precisa morrer. Alguém está te incentivando para você fazer isso, mas você não precisa fazer isso. Ela começou a tremer. Quem te enviou até aqui? Qual é a coragem que te vês com que, se eu tenho espíritos aqui, como é que os espíritos te permitiram você entrar? Eu dizia para ele, não, o meu espírito que está comigo é superior do que todos que estão contigo. Toda a tua legião que está contigo, eu só preciso de um. O que está comigo é superior ao que está contigo. E esse que me libertou e que está comigo também quer libertar você para te enviar também e te proteger desta forma. Comecei a falar nela acerca de Jesus Cristo, da salvação, de que Deus está disposto para perdoar. Ela contou-me também a experiência dela, de que eu era feiticeira, matei muitos membros da minha própria família, matei filhos e filhas, e agora a família me odeia. Descobriram que eu era a pessoa que matava os membros da família. E agora me odeiam, já estão me odiando, estão me perseguindo, querem me matar. Não querem saber mais de mim. Por isso que eu os espíritos estavam me incentivar para que eu pudesse me enforcar e deixar este mundo. Eu dizia para ele que Deus tem um propósito contigo. Falei de Jesus Cristo como o único Salvador. Depois da pregação, tiramos o fio. E dali, falei de Jesus. Como é que ficou? Sei que eu preguei a salvação. O Espírito Santo falou por intermédio de mim coisas extraordinárias, que no final de tudo, ela disse, louvado seja o nome de Deus por isso. Oramos. E saí dali, levei o fio, dizendo que isso não é a solução. Deus vai lavar você. E ele tem várias formas de transformar a tua história. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Você não precisa morrer. Você precisa viver. Deus tem um propósito contigo. Você precisa